Olá pessoal do Autu, estamos com um carro que não é novidade, né? Esse carro tem 5 anos mais ou menos no mercado, é o Citroën C3, mas existe sim algo de novo aí, que é o motor 1.2, o motor PureTech, né? Que a Citroën e a Peugeot lançaram recentemente, e é um motor super eficiente. A gente já mostrou ele no 208 da Peugeot, e agora vamos conhecer ele no Citroën para ver como é que no C3 ele ficou. Vamos lá? C3 2017 não tem novidade no visual, é o mesmo carro que a gente conhece há algum tempo, né? Ele tem um design tradicional na Citroën, se inspira no C3 original, ou seja, um carro com linhas mais curvas, né? Com esse formato mais arredondado, vamos dizer assim, né? Conjunto na frente a gente vê aqui o chevron da Citroën, que é outro elemento aí que domina os carros da marca, né? Lembrando que essa geração aqui é a segunda e na Europa a gente já tem a terceira, que já tem uma pegadinha mais crossover, né? Mas assim, é um carro bonito, tem uma linha um pouquinho mais assim lúdica, né? Com aquela coisa mais, como eu disse, arredondada. Essa versão é a Tendance, que é a top do motor 1.2. O que chama a atenção aqui, a grande diferença é o teto não, perdão, é o para-brisa Zenith, né? É um item que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas ele prolonga ali, é quase um teto panorâmico aí, né? Uma mistura de para-brisa com teto panorâmico, né? Essa versão tem roda aro 15 de liga leve. Traseira do C3 mais novo, o conjunto aqui das lanternas invade a tampa do porta-malas, né? É um pouquinho mais esportivo. O outro, se vocês lembrarem, era na coluna, né? Um conjunto que ficava bem aqui na coluna, uma coisinha um pouquinho mais antiga ali, né? É um carro que tem um porta-malas razoável, tem 300 litros, né, acionamento elétrico, bastante profundo aqui. O teto vai dentro do carro, né? Então dá para o gasto, vamos dizer assim, tá na média aí, é maior inclusive que o do primo dele, o Peugeot 208, né? Vamos conhecer o carro por dentro aí? O C3 ele tem um design que na época foi bem marcante mesmo, né? Eles souberam transformar o carro num modelo assim mais conectado, né? A Citroën foi uma das primeiras aí a colocar central multimídia, né? Trabalha muito com esses elementos circulares aqui das saídas de ar. Então assim, o carro chegou bem no mercado. Na verdade foi o Aircross até que estreou esse estilo, né? Só que assim, é fato, o carro já tem uma certa idade no mercado e hoje o que era novidade já deixou de ser algo interessante, né? Então, honestamente, sinto que o carro está no final da carreira dele hoje, né? Você vê que precisa realmente de um banho de loja, principalmente comparado ao Peugeot 208, que eu vou falar bastante dele, inclusive, porque eles compartilham muitos componentes, tem uma proposta mais ou menos parecida, por mais que o cliente da Citroën seja diferente do da Peugeot, você vê que a Peugeot hoje está em vantagem em relação à Citroën, né? Então o que a gente encontra aqui no C3 como um compacto premium que ele é, né? Você tem essa opção da Citroën, por exemplo, com um volante volumoso, um volante grande, que nem sempre é prático no dia a dia. Você tem um cluster aqui, né? O painel de instrumentos dividido em 3 módulos, que é uma coisa legal, mas já também tem uma certa idade. Os comandos de vidro aqui ficam numa posição boa, aqui inclinado para você, né? Isso é legal, uma boa solução. É um carro que tem uma visibilidade grande também, incluindo o nosso glorioso para-brisa Zenith aqui nessa versão, né? Que é essa solução aqui curiosa da Citroën, que você consegue ter uma iluminação interna muito grande, né? Só que ele traz alguns problemas. Por exemplo, você não tem aqui no vidro, vou voltar ele aqui para vocês verem. No caso, por exemplo, o quebra-sol aqui não tem espelhinho, não dá para colocar isso daí, né? Faltam algumas coisinhas aí que você não tem. Por exemplo, a iluminação vai para as laterais, porque você não tem como colocar aqui no centro, né? Então é o efeito colateral aí de você ter um teto bacana. Agora, lógico, num dia de sol, ali, passeando, viajando, é um recurso bacana aí de iluminação interna, né?
Agora falando um pouquinho aqui de equipamentos, né? Essa versão ele inclusive tem o CarPlay e o Android Auto, né? Essa central, mas é uma central que está assim atrás da versão da Peugeot. Ela embora seja touchscreen, eu vou até ligar o carro aqui para a gente ver. Ela não é tão prática, não é tão intuitiva quanto o sistema da Peugeot, né? Ela vai carregar aqui, né? Você consegue colocar o touchscreen, mas não é uma interface tão prática como a da Peugeot. É uma pena, uma coisa que eles poderiam compartilhar, né? Deixa eu baixar o som. Tem um detalhe, você vê. Aqui você é touchscreen, mas você tem botões aqui embaixo. O menu, né? Que você consegue ligar e o volume vem aqui para baixo. Aquela coisa da também de não ter botão de volume, botão de mute, você tem que clicar os dois juntos aqui e ele fica no mute. Tem aqui a haste também para você comandar aqui o rádio atrás do volante, que é uma coisa antiga da Peugeot e da Citroën, continua nesse carro. Esse carro está com ar-condicionado digital, né, de uma zona. Outra coisa que o 208 leva vantagem, ele tem de duas. Agora, aí vai a má notícia. O Tendance, o C3 Tendance 1.2, que custa em torno de 55 mil em março de 2017, só para vocês se atualizarem, ele não vem com essa parte, né? Isso aqui é opcional e com isso ele vai para 58 mil reais. Então você vê, não é tudo que você está vendo aqui que essa versão traz, né? O espaço interno é bom, não chega a ser generoso, mas dá pro gasto. Aqui na frente a gente se sente bem. Quando você está viajando de passageiro, por exemplo, o espaço para pernas aqui é muito grande. O porta-luvas ele é muito grande, né? Ele é alto e bem profundo. Então é uma questão de design mesmo, né? De solução do carro, né? Você tem ar-condicionado aqui para gelar alguma coisa que você queira, né? Então uma sacadinha legal. Vamos dar um pulinho aqui no banco traseiro para vocês verem como é que o espaço ali é um pouquinho mais restrito. Vamos lá? Gente, estamos num compacto, né? Então, espaço interno não é aquela formosura, né? Então, a gente cabe aqui 1,80 m, o banco tá para mim aqui na frente, eu sou um pouquinho espaçoso. Vocês estão vendo que meu joelho está encostando aqui no banco da frente, mas aqui tem uma cavidade aqui que deixa a gente acomodar numa boa. Então não é realmente super confortável, mas dá para viajar, tá? Melhorou bastante isso em relação ao antigo C3, que ele era muito apertado atrás. Aliás, a geração, né, 206, 207 e C3 eram carros muito apertados por dentro. Esse aqui melhorou bem, lógico, não é o mais espaçoso do mercado, tá longe disso, mas assim, pelo menos na cabeça, mesmo com o teto aqui, na verdade o para-brisa meio teto, né, o espaço para a cabeça não é ruim, você quase raspa aqui, tem uma boa visibilidade e tudo, ele tá dentro do que se espera, né, vamos dizer assim, mas não é um carro que está sobrando nesse aspecto, né, como outros compactos, né. Muito bem, vamos ver aqui o motor. Grande novidade do C3 1.2, mesmo motor do 208, como a gente falou, né? Um motor de 3 cilindros, potência, torque o mesmo do 208, né? Tem 84 cavalos com gasolina, 90 com etanol. O torque com etanol é de 13 kg, que é bastante. É um motorzinho bem ajustado. Aliás, eu queria esse motor aqui em outros carros, aliás, se eles pudessem vender para outras marcas, porque é um motorzinho muito legal, super econômico e ele te dá um pouco de torque, então não fica aquela coisa tão manca de motor 1.0, né? Então assim, obrigatório lançar nesse carro. Melhorou inclusive aí o desempenho do C3. Aí nós vamos falar aqui dentro se ele se equipara ao 208 com esse motor ou não, né? Vamos lá andar um pouquinho no carro? Bom, agora uma voltinha aqui no
C3 1.2 Tendance PureTech. Novidade aí da Citroën aí, né, com o motor. Vamos lá. Fechar aqui os vidros, né, pra gente ficar quietinho. Bom, começando aí por algumas diferenças aí do 208. Eu tô insistindo muito no 208 porque basicamente você tá aqui com câmbio, motor, né, componentes, a plataforma em si é a mesma dos dois carros. E o 208 é um bom carro, né? A gente já avaliou aqui no Altour, gostou, gosta do carro, acha um carro econômico, é um carro que tem uma tecnologia bacana. E aí você vem para esse daqui, que é uma outra leitura aí do grupo, né? Do grupo PSA, que é dono da Peugeot e da Citroën, e a gente encontra o quê? Infelizmente, assim, é um carro que deixa a desejar justamente por causa do primo dele, né? É um carro que tem direção elétrica também como o 208, só que ela é bem mais pesada, não é tão natural como a do 208. O 208 tem o volante pequenininho, aquele volante fácil né, ágil, bem mais direto. Esse aqui é mais lento, né? O painel do 208, ó, ele acima do volante, uma visibilidade legal, é bem mais claro. Aqui você tem um conjunto mais tradicional. E assim, até mesmo em elementos que eles compartilham, o câmbio mesmo, esse carro está com um engate bastante longo, né? É um câmbio pesado aqui, a alavanca é pesada de manusear, então não é um carro agradável assim de dirigir, para ser bem honesto. Outro ponto que melhorou na Peugeot e nesse carro está devendo: suspensão. É aquele problema da Citroën, bate muito, ela é dura, né? É uma suspensão que você imagina assim que funcionaria bem na Europa, com suas ruas e estradas ali bem pavimentadas, bem niveladinhas. Aqui não, aqui com buraco, valeta, lombada, você sofre. O carro, né, passa muita coisa para você dentro do cockpit. Então são coisas que você viu que a Peugeot evoluiu e a Citroën ainda tá parada. A respeito do que mais interessa nesse carro, que é o motor 1.2, aí ele está ali praticamente com o 208, ou seja, ele é muito econômico. Assim, é de dar raiva até. Você fala assim, gente, quero trocar, quero pegar esse motor e levar para casa, porque você roda e esse bendito painel de instrumento de combustível não desce, né? A gente rodou muito. Eu rodei até agora com ele 340 km e ele não chegou no meio tanque. Tá com gasolina, tá bem lembrado. Tá fazendo mais ou menos 12 aqui no computador de bordo, né? Vou dar uma manobrada aqui, ó, pra vocês verem como balança aqui, né? Eu achei que fosse conseguir acabar. A gente pegou estrada com ele, pegou trecho urbano, andou bastante assim, né? Em 6 dias aí de teste, né? De avaliação. E é impressionante, realmente esse motor é um mago aí de consumo, né? Agora, é mais um mérito do motor do que o carro em si. Tanto é que, segundo o Inmetro, o 208 é mais econômico que esse carro. Então ele é um pouquinho mais econômico, não chega a ser uma coisa brutal, mas é uma diferença que, vamos dizer assim, você rodar 2.000 quilômetros no mês, você vai economizar de 10 a 15 reais, mais ou menos isso. Lógico, é um valor pequeno, pensando no valor, no dinheiro que você vai gastar com combustível, mas você vê que dá para pelo menos tomar um café na padaria aí no mês, né? Sendo basicamente o mesmo carro, né? Os dois, é só mais aí o estilo e algumas soluções. Então, se você está interessado no C3, eu vou ser bem direto, vá ver primeiro o Peugeot 208, né? Além do que, ele é mais barato hoje. Por 55 mil, que é o preço do Tendance, você já vem o carro com uma central multimídia melhor e com ar de 2 zonas. E esse carro aqui é opcional. E a gente sabe que isso é um problema para uma marca, porque o opcional na hora da revenda não vale nada, né? Basicamente, ele serve ali como diferencial para uma versão que não tem. Mas você não vai recuperar esse investimento de 3 mil e poucos reais, né, que a Citroën pede. Outro ponto também preocupante nesse carro, é bacana, é legal, mas eu não recomendo para ninguém, é isso daqui.
não dá. É legal o teto, o para-brisa Zenith, é bonito, olha a iluminação que deixa aqui dentro do carro, muito bacana. Mas vocês fazem ideia de quanto custa para trocar esse vidro se ele quebrar? Eu vou falar agora um preço numa loja especializada em vidro, tá? Que é mais barato do que na concessionária. São quase 3 mil reais, tá? 100 reais a mais, dependendo de como tá, se o vidro tem o sensor de chuva. Então assim, é muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, um HB20 ou um Onix, você gasta 400 a 500 reais. Isso no mercado de reparação externo, né? Imagina isso numa concessionária. Fatalmente você deve gastar mais de 5 mil reais para trocar um vidro. É muito dinheiro, quer dizer, 10% do preço desse carro, né? Então eu não recomendo. Acho que assim, é bacana, a não ser, claro, existe uma solução aí que é você incluir, né, no seguro a troca do vidro. Aí você vai pagar uma franquia de 200, 300 reais, né? Talvez seja a única hipótese para você ter esse vidro e não ficar com medo de andar por aí, de tomar uma pedrada no vidro e, né, perder aí 5 mil reais, 3 mil reais, dependendo de onde você for fazer a troca, né? Então, tomar cuidado com isso. Quanto a relação à economia, que a gente falou, é muito grande também, é um bom motor mesmo. Agora, a não ser que você seja fã mesmo do estilo da Citroën e quer ficar dentro do grupo, vale mais a pena levar um Peugeot 208 para casa, né?